Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte, Bruno Castanho. Seu Bruno Castanho, vamos lá. Eu assisti o vídeo do Eugênio, li, né, lá no Twitter o falso camisa 9, que ele detalhou um pouco o que foi estrategicamente a movimentação de Paulo Souza no último jogo. Vi o corte que você participou da live com o Ricardinho Perrota e com o Cleito Júnior. E mesmo assim, eu ainda não estou convicto que o que ele fez estava tudo planejado. Foi trabalhado, foi treinado. Ah, mas no jogo contra o Audax ele fez a mesma coisa, ele tira o jogador, então ele já vem treinando essa forma de jogar. O que eu, Alan, que não sou especialista, né, na parte tática, é importante que a gente coloque aqui, Castanha tem formação na área, Castanha já foi treinador semi-profissional, né, pode colocar assim, né, na divisão de base, né, Castanha? Base de campo, futsal, futset, tudo. Então, e outras pessoas que detêm até o conhecimento maior do que o meu, sem sombra de dúvida, taticamente, começam a defender uma tese de que aquilo que o Paulo Souza fez no último jogo, diante do Vasco, foi premeditado, foi trabalhado. E isso fez com que tivesse espaço ali no meio da área e o Arrascaeta acertasse um chute daquele maravilhoso ali da intermediária, fazendo com que nós viéssemos a confirmar a vitória diante do Vasco. Então, Castanha, eu, Alan, puto fiquei, porque para mim ele havia, né, colocado vários jogadores de ataque. Eu quero o resultado, eu tenho jogadores de ataque no banco e vamos lá. Vamos de Marinho, vamos de Pedro e vamos para o ataque, né? Vamos de Vitinho. Eu entendi dessa forma, Castanha, e deu certo. Quando dá certo, a gente tende a elogiar, a destacar, a querer parabenizar. Só que quando as coisas dão errada, se com aquela movimentação que ele fez, tivesse encaixado o contra-ataque do Vasco ali, irmão, e nós viéssemos a sofrer um gol, o que ia ter de nego metendo-lhe a porrada nele não está no gibi. Vou trazer um outro exemplo que na minha cabeça fica muito claro, Castanha. A gente cansa de ver, e eu já cansei, tá? Não é uma, duas, três vezes, não. O técnico que, com receio de tomar o gol de empate ou perder a partida, ele começa a colocar volante. Ele começa a fechar a grande área. E quando ele consegue isso, boa mexida do treinador, né, Alan Garcia. Ele conseguiu blindar a área rubro-negra e o Flamengo confirma uma vitória importantíssima em cima do Barcelona, em cima do Real Madrid. Beleza. Mas quando não acontece, o jumento do Alan perdeu a partida contra o Real Madrid, contra o Barcelona. Por quê? Encheu o time de volante, trouxe o adversário para cima e aí acabou sofrendo o gol de empate. Poderia ter saído com resultado positivo. Então, Castanha, dessa premissa que a gente está cansado de ver no passado aqui, eu quero que você me ajude a entender ou mudar de opinião com relação ao que o Paulo Souza tentou fazer diante do Vasco ali, Castanha. Então, Alan, vamos lá. Para começar, tá para a galera que estava aqui na segunda-feira, a gente estava com imagens aqui, mostrando algumas imagens. Hoje a gente só vai falar basicamente das substituições, e se alguém tiver alguma dúvida, depois dá uma olhadinha, né, na live, no corte aí, que está muito bem, né, explicado ali, com as imagens para poder mostrar. Alan, o que você falou ontem e eu estava assistindo, né, quando você fala assim, mas o resultado, o gol saiu, então deu certo. Se o gol não sai, é outra história. Existe uma situação, é verdade isso, mas tem uma diferença, porque é o seguinte, quando eu faço uma tentativa, quando eu tento uma estratégia diferente, eu não consigo ter a certeza do que ela vai dar certo ou se ela vai dar errado. Ninguém também monta um time para poder dar errado alguma coisa. Você também ou é surpreendido, ou teu jogador falha, né? Normal. Então, não dá para você garantir. É igual aquela substituição. O cara botou lá o Alan. Pô, o Alan entrou, meteu o gol da vitória. Pô, o treinador mexeu bem demais. Pô, o Alan entregou a paçoca. O treinador é burro, vai botar esse Alan para jogar? Então, vai muito por essa questão. O que a gente tentou explicar aqui, e algumas situações que eu vou resumir, é o seguinte. Quando ele termina o jogo, vamos passar de trás para frente, quando ele termina o jogo com o Rodinei, Davi Luiz e Felipe Luiz, com certeza, Alan, ele vem treinando isso em alguma parte, porque as variações
você treina, né, no treinamento para você executar nos jogos quando tiver a necessidade. E aí nós puxamos pela memória que ele já tinha escalado um time dessa forma contra o Audax. Naquele momento foi, se eu não me engano, Isla, Léo Pereira e René, naquele jogo, se eu não estiver enganado, tá, galera? Então, assim, isso são situações, Alan, para justamente na hora do jogo, se você tentar uma vitória, de você ter um jogador... Por que isso? O Vasco marcava, o Vasco variou a marcação no jogo, 5-4-1, às vezes 6-3-1, tinha momentos que fazia a linha de 6, né, o Vasco, em todo o jogo. Vamos falar basicamente do segundo tempo, né, porque é onde vem as substituições aí. Então chegou algum momento que o Raniel estava voltando, o Nenê já não voltava mais. Então você só tinha o Nenê para poder puxar esse contra-ataque, o Raniel marcando na segunda linha, mais atrás, e muito fechado. Duas linhas muito próximas ali. Eu, particularmente, você sabe disso, a gente já debateu isso aqui, não gosto do Arrascaeta longe do gol. Eu gosto do Arrascaeta perto do gol. Por que nesse jogo eu nem questionei isso na hora mesmo, no meu grupo de membros lá, né, que a gente fica debatendo e falando do jogo? Por quê? Porque não tinha espaço, ele estava virando mais um atacante, ele estava muito dentro da área, porque não tinha espaço no entre linhas. Então, quando o Paulo Souza traz ele para trás, ele vai ficar mais longe do gol, mas pelo menos ele vai jogar de frente, né, sem marcação, com a marcação mais frouxa. Para quê, Alan? Para tentar criar uma genialidade, um passe, não necessariamente um chute de fora da área. Só que aí, ele mesmo, Paulo Souza, fala na coletiva de que foi no coração. Foi no coração. Quando diz no coração, foi na vontade, né? Foi mais do que na vontade do que na técnica, foi mais na raça. É porque é um português que fala de forma diferente. Se fosse a gente, ia falar, foi na raça, né? Foi... Ponto. Mas em contrapartida, Alan, 4 jogos que o Arrascaeta faz um gol praticamente do mesmo lugar, né? De fora da área. É o 4º gol dele de fora da área. Então é uma arma, né, para se utilizar, né, disso também. Quando vem as substituições, vamos lá, vamos relembrar as substituições. Quando vem a primeira substituição é o Vitinho no Everton Ribeiro. Até aí, vamos botar 6 por meia dúzia. Né? Sai o Everton Ribeiro, entra o Vitinho na mesma posição ali. A segunda substituição dele no mesmo momento, João Gomes no lugar do Andrés. Para a gente, João Gomes tinha que ser titular. Então, entrou ali no lugar, tá tranquilo também. Quando vem na parada técnica, você toma o gol, você já é na parada técnica com o gol. Ele coloca o Pedro e coloca o Rodinei. Rodinei no Mateuzinho, também normal. Mateuzinho ganhou oportunidade, não estava bem no jogo, ele volta com o Rodinei. Então até aí não teve mudança nenhuma, né, Alan? A primeira mudança dele que vem é com o Pedro no lugar do Arão. Então ele tira o Arão, fica só com o João Gomes, traz o Arrascaeta para trás e bota o Pedro lá na frente e fica com o tripé que ele já tinha colocado contra o Rezende. Que a gente perdeu o gol demais, mas criamos muitas chances, né? Então funcionou ali o trio, criando muitas oportunidades. Ele fica com Pedro, Gabigol e Bruno Henrique por trás do Pedro, Vitinho na ala pela esquerda, Rodinei na direita e tem, né, o João Gomes como volante. Até aí, beleza. E aí, como é que vem a última substituição, Alan? E por que ele fez aquilo? Ele poderia ter colocado o Lázaro, por exemplo. Se o jogo tivesse, o Flamengo tivesse feito um gol, ele poderia vir com o Thiago Maia, né? Fechar ali com o João Gomes e voltar o Arrascaeta mais para frente. Ele só tinha mais uma substituição. Eu acho que calhou muito também da torcida estar pedindo o Marinho, a torcida estava pedindo o Marinho, né, naquele momento. E aí que vem, para mim, acertadamente a substituição, Alan, por um seguinte. Em algum momento do jogo, já no segundo tempo, no andamento do segundo tempo, já da metade para o final, teve 2 bolas que o Fabrício Bruno pegou do lado direito. Ele foi carregando, não tinha opção de passe. O que ele fez, Alan? Você lembra? Tocou para trás. Chutou lá dentro da área. Ah, não, tentou cruzar, tentou levantar a bola. Tentou cruzar, de longe. Pum, cruzou lá dentro da área. Daqui a pouco vem ele de novo, todo mundo marcado, Rodinei marcado, todo mundo marcado, ele, pum, lá de novo dentro da área. Aí começa o chuveirinho, começamos a abusar de chuveirinho. Então o que ele faz, Alan? Ele tinha, como eu falei, as opções do Lázaro, ele bota o Marinho, que a torcida pedinha, né? Abre o Marinho como ala pela direita e segura ali Rodinei, Davi Luiz e Felipe Luiz. Então nós tínhamos todo momento, se a bola estivesse pela direita, Rodinei passava no apoio, ficava Davi Luiz e Felipe Luiz com o João Gomes na frente, para marcar 2 do Vasco, ou 1 do Vasco, porque o Rodinei baixava, só ficava o Nenê. E quando o Felipe Luiz atacava pelo outro lado, ficava Rodinei e Davi Luiz. E botou o Marinho para quê, Alan? Para tentar ter um 1-1, para tentar ter um chute de fora da área. Foi isso que ele fez.
Isso não quer dizer, galera, que todas as tentativas dele foram para ganhar o jogo. Claro, foi para tentar ganhar o jogo. Garantia ele tinha? Não. Isso quer dizer que se o Marinho dá um pertalo lá, como é que o Marinho fala? Como é que ele fez de chute? Aquele torpedo aleatório. Mini-míssil aleatório. Então quer dizer que se o Marinho acerta um mini-míssil aleatório, o Paulo Souza é gênio? Porque botou ele? Eu acho que não é assim que se avalia o futebol. E aí ele ficou com Vitinho e Marinho, um de cada lado, para poder ter esse desequilíbrio na marcação. O tripé, como estava muito próximo à linha do Vasco, não tinha espaço, foi para dentro da área, até para poder sobrar uma bolinha dentro da área, para poder um dos três fazer o gol ali, Bruno Henrique, né, Pedro e Gabigol. E aí fica com Arrascaeta e João Gomes armando o jogo. Tá? Deu certo. Né? A gente pode questionar algumas coisas. E aí, Alan, passado alguns dias, a gente pega o Bayern de Munique jogando um jogo de Champions com essa formação, trazendo 2 laterais e um zagueiro, né, o Pavard e o Hernandes, mas que jogam na zaga, já foram zagueiro, foram lateral, viraram zagueiro. Tem Kimmich e outros, esqueci o outro volante, e joga com uma linha de 4 só de atacante, Alan. Meio atacante, com Gnabry, Miller, Sané e Coman, e o Lewandowski na frente. Jogando um jogo de Champions. Mata-mata de Champions, empatado no primeiro jogo 1-1. Qual é a diferença? A diferença é que eles estão num estágio muito avançado, Alan. Eu não digo nem por qualidade, não. O Bayern joga assim há muito tempo, é verdade, antes. Já cito isso aqui no meu canal há muito tempo. Mas não é que porque eles são jogadores melhores. Para o nível do Brasil aqui, o Flamengo também tem os melhores jogadores. O que acontece é que eles estão no estágio avançado porque o trabalho lá já tem mais tempo, Alan. E aí nós estamos tendo o Paulo Souza agora que dentro do seu esquema de jogo vai testando as suas variações. E o Felipe Luiz falou isso ontem, né, também, né, lá na Flá TV, falando sobre que o sistema, ele fala assim, a gente pode falar 3-4-3, a gente pode falar, mas ele tem várias variações dentro do jogo ali. Então, Alan, foi uma tentativa. Fala assim, mas se dá um contra-ataque pro Vasco, o Vasco faz o gol. Tava difícil aí esse contra-ataque, Alan. Teria que ser um erro gigante que não tinha mais quem puxasse o contra-ataque. Porque o Zé Ricardo, nas substituições dele, ele botou o time dele mais para trás ainda. Porque o único cara de contra-ataque no Vasco é o Peck. E o Peck saiu. Ele não tinha mais o contra-ataque, ele só tinha o Raniel estava voltando para o Nenê ficar na frente. Então não tinha mais esse contra-ataque. O Vasco estava todo atrás e a gente mostrou aqui nas imagens quantos jogadores tinham dentro da área no momento que a bola sobra no Arrascaeta, uma jogada para o Vitinho pela esquerda e o Arrascaeta entra para finalizar. Então, Alan, eu quero dizer assim, precisa ser mais treinado, não tenha sido bem executado, a questão das ocupações de espaço. O Paulo Souza falou sobre isso na coletiva. Mas a tentativa, eu acho que foi super válida, Alan. Super válida. Porque você já não tinha mais função para zagueiro, então tira o Fabrício Bruno e bota, de repente, um cara que pode rabiscar, que pode finalizar. E que bom que a gente venceu. Porque a gente vem jogando aí clássicos, por exemplo, contra o Fluminense, contra o Vasco também, que a gente joga melhor e não ganha. Esse agora, jogamos pior que o Vasco? Não, o Vasco jogou nada. Mas nós não jogamos bem o jogo, mas conseguimos a vitória. Isso também é importante para a sequência do trabalho. E o Felipe Luiz falou isso também ontem. Vai ter jogo que nós vamos dar espetáculo, vai ter jogo que nós vamos jogar bem, vai ter jogo que nós vamos jogar mal. Mas o resultado precisa ser válido. Não adianta a gente amassar o Vasco, amassar o Fluminense e perder o jogo. Então, só para poder entender. Na hora do gol, né, Alexandre botou ali 7 jogadores, na hora do gol, tinham 4 dentro da área, estavam dentro da área. Tem essa imagem, não sei se o Alan se apagaram aí, Alan. Agora a gente pode procurar para botar aqui para a galera. Na hora do gol do Arrascaeta, o Vitinho vai jogada pela esquerda, o Arrascaeta vem acompanhando ele. Tinham dentro da área Marinho, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Tinham 4 dentro da área, Vitinho e Arrascaeta fora, João mais atrás, Rodinei aberto. Tem essa imagem que mostra isso. E o Arrascaeta, com sua genialidade, e para isso serve jogadores diferentes, Alan, tem que resolver na hora do aperto, irmão. Como foi na Libertadores. Porque muita gente fala daquela roubada de bola dele, mas esquece de citar aquele carrinho providencial. Se ele não dá o carrinho, a bola não entra no Gabigol, para o Gabigol fazer o gol de empate. Esse é genial demais. E na Libertadores agora, no passado, aquela bola do Michael, quem bota o Michael na cara do gol foi o Arrascaeta também. É por isso que eu não, né? A gente já debateu isso aqui em alguns jogos, em alguns momentos. Eu não colocaria o nosso queridíssimo craque, gênio, para jogar ali como segundo volante. Eu prefiro ele no último terço de campo. Quando a gente recua, a gente já debateu isso. Vamos recuar o Arrascaeta, a gente perde a genialidade dele
ali na parte ofensiva, no último terço, para encaixar um lançamento ali, né, vertical no Gabigol, no Bruno Henrique, né, ou que ele possa tirar da cartola um chute, como ele vem conseguindo ter êxito aí nesse início de temporada, esses belíssimos chutes que ele vem dando ali fora da área. Eu até retuitei hoje, né, contra o Rezende, ele fez o gol contra o Vasco e contra o Botafogo. Foram 3 chutes de fora da área que o Arrascaeta acabou sendo importante. Teve mais um. Foram 4, Alan, eu acho. Foram 4. Galera do chat, lembra a gente aí, por favor, vocês que sabem tudo. Hoje eu vi esses 3 aí, e aí, é verdade, e assim, Vitor Souza colocou um negócio, Castanho, que eu confesso a você, que daqui para frente eu vou começar a reparar mais. Porque o que as pessoas estão tentando convencer é que isso já vem sendo trabalhado. E aí ele coloca o seguinte, o Vitor. Castanha, o time do Paulo Souza tem histórico de jogar dificilmente contra defesas fechadas. Essas mudanças podem ser uma forma de mudar isso. Na Fiorentina, era normal jogar bem contra a Juve e mal contra um time ruim, porque a Juve acaba tendo que propor também o jogo, sai um pouco mais. E aí, contra times fechados, essa é uma dificuldade que eu entendo, rapaziada, que não é só o Flamengo ou o Paulo Souza que vai sofrer, não, tá? Tem adversários que se fecham ali atrás de uma forma que acaba complicando muito, muito. Muitas das vezes o jogo parece fácil porque a gente conquista ali, e aí é claro que é mérito do time, um gol logo no comecinho do jogo, Castanha. Mas essa dificuldade a gente tem visto cada vez mais, né, acontecer porque os adversários querem se fechar. E o Zé Ricardo, que a gente tanto critica, eu principalmente sacaneio tanto, ele trouxe uma novidade, porque uma linha de 6 ali defensiva, Castanho, por mais que eu já tenha visto retranca na vida, irmão, e já vimos muita, né? Os caras encheram o time de volante, botar zagueiro, volante. Eu nunca vi uma linha de 6, irmão. E contra o Vasco a gente pegou e via claramente uma linha de 6 ali, né? Para tentar conter o ímpeto da equipe rubro-negra, Castanho. E aí, Alan, a gente vai lembrar uma coisa que a gente já debateu aqui também, que o Rui Malheiros, né, que trabalhou, um jornalista português, que trabalhou, né, na comissão técnica do Paulo Souza, falou lá que em determinados jogos, e citou, acho que foi Chapecoense, que ele citou alguns jogos, que ele poderia colocar o Arrascaeta ali, e a gente discordou dele, né? Não porque eu ache que o Arrascaeta não pode jogar ali, o Arrascaeta joga onde ele quiser, porra, com a qualidade que ele tem. É porque eu também acho que ele próximo ao gol, ele é fatal. Ele é fatal. Mas nesse jogo eu entendi também, vai ter jogos que não vai conseguir achar esse espaço, e aí vai muito porque o Flamengo jogou mal, Alan, porque ele falou isso, o Flamengo, no segundo tempo, a gente não conseguia, né, ocupar o espaço determinado. Ele falou isso na coletiva lá. Era um time sem mobilidade, era um time sem inspiração, muito estático, né? Então, não tinha Quando ele espaço. fala que o time foi muito mais na força no coração, para mim ele deixa claro que o time ficou uma zona no segundo tempo. Mas a zona, Alan, ela é muito relativa. Eu vou falar para você, não estava perfeito, claro que não. Eu falei isso aqui na segunda-feira. Muita gente entrando na área, não tinha muita opção de passe. Beleza. Mas é por que pareceu uma zona? Porque era um time que está em processo de evolução. Ainda é uma novidade, né, essa questão. Mas o que eu tentei detalhar para vocês aqui, né, com as imagens, foi que no posicionamento estava da mesma forma. A gente tinha um 3-4 ou 3-2, vamos botar 4-1, né, porque tinha mais ofensividade, mas era aquele mesmo esquema, com os alas, né, com 3 armando, né, e com os 2 volantes, no caso mais com a Arrascaeta, e, né, os atacantes lá, o tripé, que o Bruno Henrique ainda tentava circular, o Gabigol e o Pedro já ficavam dentro da área, então, não saíam mais beleza. dentro da área. Mas aí tu não acha que com o tempo isso vai se aperfeiçoar? Eu não sei se a gente vai conseguir chegar ao nível do Bayern de jogar um jogo eliminatório de Champions, no caso nosso de Libertadores, dessa forma. Mas eu acho que também não vai comparar o processo de tanto tempo que já tem o Bayern num projeto que tem 50 dias, né, Alan? Até torço, cara, para que isso acabe sendo, né? E na medida que a gente vai começar a ver mais uma vez esse tipo de movimentação, Castanho, eu acho que vai ficar mais fácil da gente perceber se que ele está tentando fazer ou não, que está sendo treinado, por quê? Não vai ser algo novo. Para mim, por mais que ele tenha feito contra o Audax, acabou sendo algo novo, a ponto de eu falar, cara, empilhou jogadores, o Rafael até colocou aqui, cara, na boa, Alan, foi uma zona, né? Não, cadê o amigo aqui, ó? Zona completa. Achou um gol na sorte, o Rafael Freitas, e eu tendo a concordar com o Rafael, tá, Castanha?
mesmo respeitando você, que você está colocando, mas pode ser que eu comece a mudar. O bom disso tudo é o seguinte, está claro agora, para todos nós rubro-negros, que existe uma nova forma de jogar, principalmente contra adversários bem fechados, bem retrancados. E nós vamos ter vários, tá? Aí pela frente. Anotem isso aí. A gente vai ver uma série de adversários tentando fazer essa retranca. A galera tá falando, ó, o Abel... Oi. Eu seria maluco, né, de falar aqui que o time tá perfeito. Claro que não. Isso não existe. Isso não existe. Aí a gente pode botar, mas foi a zona. Irmão, não tem problema, pode achar a zona. O que a gente tenta explicar aqui é qual foi a ideia do Paulo Souza, o que ele tentou colocando os jogadores. A partir do momento que ele mesmo fala que foi no coração, é porque ele não está satisfeito com aquilo que foi feito. Ponto. O que a gente tenta colocar aí com as imagens fica muito mais fácil é a questão do posicionamento do time e o que ele tentou e por que foi feita tal substituição, principalmente a última, que a última, a quarta já é uma substituição mais ousada, quando ele tira o Arão e bota o Pedro. Mas aí traz o Arrascaeta para ali e continua da mesma forma, ele só bota um cara de área para dar mais profundidade, que ele falou que estava faltando profundidade, então ele bota o Pedro lá para ganhar essa profundidade e traz o Arrascaeta. A última substituição dele é que foi mais ousada. Mas aí a gente pode votar em empilhou atacante, mas o Marinho ficou bem aberto na direita. É só você ver. Primeira vez bem aberto na esquerda. Primeira vez que ele utiliza o Marinho bem aberto na direita. Primeira vez. Então... ele jogou de externo contra o Madureira, né? Contra o Madureira jogou diferente o esquema, jogou no 4-2-3-1, era Marinho aberto de um lado, Vitinho do outro, Pedro na frente, né? E dessa vez agora ele usou como ala, ele usou no caso do lateral, usou no lugar do Rodinei, né? Ele já tinha colocado um momento na frente contra o Madureira. Agora ele entrou como um lateral mesmo, ele entrou como um ala na formação de 3 zagueiros jogando ali aberto pela direita.